O pessoal está entrando. Estou vendo aqui professores. A prosa vai ser boa. A Maíra. Oi, de Carlos, obrigado, meu caro. Foi um prazer estar com vocês lá em Votuporanga, no Seminário Internacional de Educação. Prazer é meu, viu? Foi uma bênção para a minha vida poder conhecê-los e a gente poder dar uma proseada filosófica. Olha, a Maíra lá de Américo de Campos. Que legal, Maíra. Obrigado, viu? Espero que vocês possam ficar até o final. Hoje eu vou tentar também me enquadrar de meia hora, 35 minutos no máximo, para a gente fazer uma reflexão aqui e falar um pouquinho sobre educação, né? Bom, o meu tema de hoje, eu vou falar sobre pedagogia do ser, né? Nessa tríade, né? Ternura, né? Afeto. Estão me ouvindo, gente? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Achei deu uma falhadinha aqui. Fazem um joinha se está me ouvindo, porque para mim deu uma travada. É? Tá. Ô Renato, você que está me ouvindo aí, como é que eu faço para fixar o tema aqui? Você consegue fazer por aí, Renato? Fixar o tema? Oi, Zilda, minha querida. Obrigado. Anice, obrigado por vocês estarem aqui. Renato, você consegue fixar o tema aí? Porque, gente, filosofia e tecnologia é um conflito sem fim. Pra vocês terem uma ideia, eu esqueci de como entra ao vivo na live. Olha isso, que loucura. Eu tive que pedir ajuda aos universitários. Ai, ai. Renato, escreve o tema aí, Renato. Depois eu fixo aqui. Verdade, Márcio. Eu tive que... Me deu um branco. Como é que eu entro ao vivo aqui? Tive que pedir ajuda aqui pro povo. Geu, meu amigo. O Renato, não vem dar risada não, porque você também não sabia, tá? Você também não sabia. Viu, Paulinho? Ele fica aí querendo dar uma de Bill Gates, mas eu liguei para ele para perguntar e ele não sabia. Ele ficou procurando no Google. Odilei, obrigado. Minha querida Olíria, lá da cidade de Eldorado. Obrigado, Olíria, minha querida. Vamos lá. Conseguiu, Renato? Você fica dando risada, Renato. Escreve o tema aí, Renato. É duro, né, Cris? A tecnologia, ela entrou aí de uma vez agora com essa quarentena como uma competência, né? Pra gente se comunicar, eu também prefiro o presencial, né? Tô com saudade das palestras, saudade de estar junto com as pessoas em lugares diferentes, mas temos que enfrentar e respeitar isso, né, gente? Eu já disse aqui algumas vezes, não há dualidade entre vida e economia. Eu não sei da onde tem uma gente aí que achou que isso existe. Vida é vida, sem vida não existe nada, não existe emprego, não existe mercado, não existe trabalho. A gente tem que ter bem uma consciência muito clara sobre esse assunto, porque não é algo que está acontecendo no nosso quarteirão, na nossa cidade, no nosso país. É algo que, pela primeira vez, pelo menos da minha geração, com 44 anos, a gente vem vivendo instantes iguais. É aqui no Japão, na Austrália, em qualquer lugar do mundo, o fato social que tem sido enfrentado é o mesmo, né? Então nós temos que
Aí, Renato, como é que eu faço para fixar aqui, Renato? Mas tudo bem, vamos lá, gente. Vou começar aqui, Pedagogia do Ser, nessa tríade afeto, ternura e generosidade. Vivi, minha querida, que bom que você está aqui. Um beijão para você, viu? Gente, hoje o tema é sobre educação social, um tema que eu gosto muito, já palestrei muito sobre esse assunto. Eu tenho um enorme prazer em discorrer sobre isso, considerando a minha trajetória, sempre trabalhando com minorias, sendo minorias, vindo de minorias, e não canso de dizer que mesmo que as minorias estejam equivocadas, é do lado delas que sempre estarei, né? Então começo aqui engrandecendo, enaltecendo o grande, saudoso e presente Paulo Freire, né, na sua pedagogia da esperança, na sua pedagogia do oprimido, quando ele traz uma nova perspectiva para a educação, que agora, de um tempo para cá, eu não sei de onde veio essa gente, não sei de onde apareceu, de que buraco do mundo, de qual lugar apareceu com tanto ódio, para dar uma conta a Paulo Freire, que quem dera se a educação brasileira tivesse ouvido Paulo Freire, né? Outro dia eu ouvi de um colega professor, dizendo assim, eu sou aberto ao debate, até porque faz parte da minha formação, como diria Voltaire, mesmo eu não concordando com o que dizes, defendo com a minha vida o direito de dizer. Então, tem total clareza sobre a diversidade das ideias e gosto da diversidade das ideias. Mas ouvi de um professor que Paulo Freire é um assassino, um cruel, que manipulou as massas, para mim, beira o absurdo de Bergson, né? Um absurdo sem fim, porque quem dera se a educação brasileira tivesse 10% se apropriado daquilo que Paulo Freire nos ofertou, né? Então a pedagogia social, como olhando para essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, como alguém que pode, como alguém que tem talento, possibilidades, habilidades, como alguém também que pode ser o protagonista da sua vida. E a educação possibilita isso, né, gente? Então, o meu tema hoje é pedagogia do ser, pensando nessa tríade, né? Afeto, ternura e generosidade. Para alguns pode ser, mas são coisas iguais? São, evidentemente, dialogam, mas na concepção de educação eu as trato de forma diferente. Evidentemente que vou citar alguns autores aqui que gosto muito, né, que compartilho das suas ideias, que mergulho, né, profundamente nas suas concepções de educação. Vou começar aqui citando Vallon, por exemplo, né, Henri Vallon. Henri Vallon tem uma teoria, apesar de estar todo centrado na psicologia, né, ele traz uma contribuição muito especial para a educação, quando fala sobre desenvolvimento da criança. Então vou falar um pouquinho dele também. Vou falar do meu sempre querido e presente Paulo Freire, como já citei, e começo por ele dizendo que educação, se não tem amor no ato de educar, não é possível você fazer educação. Você transforma mais um cenário societal que só aprende a odiar, né? A educação ela é movida por sentimentos. Não é possível que tenha educador que faz educação como um ofício qualquer. É só por uma questão de sobrevivência, fui lá dar aula, né? Como já ouvi em alguns lugares, um colega de uma vez me disse assim, eu aceitei umas aulinhas aí só para ganhar dinheiro, porque eu não tenho paixão nenhuma por isso. Eu me soa isso de forma muito estranha, porque para ele pode não ter nenhuma paixão nesse ofício, eu fico imaginando os alunos, né? O retrabalho para reconsiderar, para trazer de volta uma perspectiva de querer aprender, né, gente? Então, a pedagogia do ser, ela tem para mim um grande ingrediente que eu a vejo como um chamado, né? Um chamado de reconstrução do cotidiano. É isso que para mim é a pedagogia do ser, né? Um chamado de reconstrução do cotidiano para ressignificar o discurso, né? Essa narrativa que, em especial no tempo presente, tem sido tão assim nefasta, né? Que as pessoas falam sem conhecer, né? Como eu já aqui em uma outra live disse que um colega uma vez me abordou
dizendo que Paulo Freire é um assassino de massa, sei lá, uma coisa maluca. E eu perguntei para ele, mas você já leu? Ou melhor, o que você já leu de Paulo Freire? E ele me disse, para minha surpresa, né? Eu nunca li nada e nem quero ler. Então você imagina que loucura, gente. Que loucura. E com um livro embaixo do braço, de um camaradinha que se diz filósofo, que eu nunca vi, né? Pelo menos aqui na filosofia, eu nunca vi uma citação sobre ele. Não, que eu saiba, não tem a formação para tal, chamado Olavo de Carvalho, que tem um livro chamado Tudo que você precisa saber para não ser um idiota. Ou melhor, um idiota falando para idiotas, porque não é possível, né? Esse cara desconstruir uma história tão rica como a de Paulo Freire. Porque quando ele começou, esse tal de Olavo de Carvalho, começou a demonizar Paulo Freire, ele conseguiu um exército, né? Um exército mórbido, zumbi, repetindo as suas frases freitas, sem conhecer minimamente o que é Paulo Freire, meus caros. Paulo Freire, para nós educadores, para muitos, né? Não posso dizer para todos, Paulo Freire, ele foi essencial para nos trazer um alento, né? Uma perspectiva de futuro que ele nem imaginou. Quando ele escreveu a sua pedagogia, ele nunca imaginou a transcendência da sua pedagogia, né? Como é que eu vou dizer para um camarada desse que só tem o ódio na ponta da língua, quando se fala de Paulo Freire, como é que eu vou explicar para ele que Paulo Freire é referência em boa parte do mundo quando se fala em educação? Fala para mim, gente, né? Por isso que eu faço uma brincadeira. Para esses momentos, mais do que a paciência, eu vou recomendar os laboratórios farmacêuticos que façam vou chamar de sonrisal, né? Um antiácido para o cérebro, né? Porque frita o cérebro, dá azia mental, não é possível um negócio desse. Então, gente, eu vou aqui, deixa eu só arrumar Pera aí só um pouquinho, ficou bom? Ficou bom? Enfim, desculpa a minha ênfase dada a esse tipo de situação, é porque não dá mais para ficar só no... Ah, não, deixa quieto, não rebate isso não. Não dá mais, gente. Nós não podemos entrar no espiral de silêncio. Elizabeth Neumann, em 1978, quando escreveu uma obra fantástica da sociologia, chamada O Espiral de Silêncio, era um alerta, não só para aquele tempo, ou de uma Alemanha nazista, ela como alemã estudou, né, toda a sua história do seu país, e viu que vai demorar séculos ainda para reverter o estrago que foi feito na sociedade alemã, mas Elizabeth Neumann traz um alerta para as futuras gerações, e serve para esse momento. As pessoas vão se calando, não quero brigar, não falo de política. Outro dia eu vi um educador falar disso. Eu não falo de política. Educação é um ato político, meu caro. Está na área errada. Oh, meu Deus, está na área errada. Educação é um ato político. É um ato de inclusão. Não é um ato partidário. É um ato político. Sabe? Igual esse povo que vem com a escola sem partido. Chega de doutrinação. É uma loucura, gente. Você que é professor de sala de aula sabe, você que faz com amor, que entende educação no conceito de totalidade, sabe que isso é uma grande loucura. Não é possível. Então assim, gente, não dá mais. Não dá para ficar no espiral de silêncio. Tem que combater sim o discurso de ódio. Tem que combater sim essa idiotização cultural que a gente vive sem precedente nesse país. É uma idiotização que me constrange como brasileiro. Me constrange, sabe? Em todos os cenários. Então a gente não pode passar pano quente. Desculpa a expressão, mas não podemos. Temos que ir para o enfrentamento. Porque nós que fazemos educação, nós temos a obrigação e a responsabilidade de ser justo com os nossos interlocutores. E essa justiça que eu falo tem a ver com uma lógica, não dessa perversa, de uma narrativa em efeito, parece anestesiado. Não. O que eu estou dizendo é de uma justiça que é diferente da lógica de ajuda, de olhar para esse que está num recorte de vulnerabilidade como nada tem, mas eu tenho que olhar para ele por aquilo que ele possui. Romper com esse estigma de olhar para as comunidades pobres como alguém que só tem que receber. Dá uma ajudinha ali, dá uma cesta básica ali.
sem entender que ali tem pessoas como nós, como eu também fui de minoria, estudei em escola pública, vivi todos os desafios e o processo inglório de ser minoria. Não é fácil não, gente, mas precisamos enfrentar, tá bom? E para enfrentar isso eu vou falar de pedagogia do ser dentro de uma perspectiva de combate, tá? Me perdoa a euforia, tá? Mas é proposital. Hoje o que eu li de absurdo com relação à educação, começando com essa questão da quarentena, alguns sem entender minimamente do que é a vida de um aluno da escola pública. Não existe educação básica à distância, gente. Não existe. Ah, vamos criar um EAD, uma plataforma para levar. Ah, vamos criar um smartphone. Não tem ideia, gente. Não tem ideia. Eu lembro que um candidato a governador do estado, que ganhou a eleição aqui em São Paulo, vocês sabem quem é, disse assim no debate, um smartphone R$100. Duvido que alguém não tem R$100 para comprar um aparelhinho aí, usado. Olha isso. Não entende a realidade das pessoas. Não sabe minimamente o que é a vida de alguém que vive a inglória da vulnerabilidade. Então não existe educação básica à distância. É impossível. Vamos levar conteúdo, vai ter tarefa, sem entender as especificidades que envolvem esse aluno. Outro dia um amigo que tem a filha em escola particular falou assim para mim, mas minha filha, Fernando, está sendo ótimo. Ela tem todos os conteúdos pela escola, é um login, eu acompanho também, os pais podem acompanhar, e tem isso, e tem aquilo, ela tem aula todos os dias no horário X, sem entender, e assim, querendo colocar isso como uma forma. Mas a escola pública, o Estado não faz porque não quer, sem entender, gente, o que é o outro lado da vida. Crianças que estão acometidas por outras vulnerabilidades, que o fato de você despejar conteúdo na casa dela não quer dizer nada. É a violência doméstica, é a fome. Eu muitas vezes não tenho nem onde ficar, porque num casebre moram 15 pessoas. Não dá nem para ficar dentro de casa. Então é um absurdo tão grande do que eu já ouvi, e hoje especialmente estou assim mais colérico, né? Porque a partir de agora, já sempre fui assim, quem me conhece sabe, no combate, tanto que os meus livros é uma literatura de combate, né? Para combater esse discurso raso, completamente desprovido de argumentação minimamente inteligente, tá? Então a gente tem que começar a fazer sim esses enfrentamentos. Então assim, o meu tema de hoje, pedagogia do ser, é para mim sim um chamado, né, de reconstrução do cotidiano, para ressignificar o discurso, a narrativa, né, e que nos permita, gente, aprender um pouco mais sobre o que é ser humano, né? Eu acho que o momento agora, ou a gente aprende de uma vez, ou não aprende nunca mais. Não é possível, né? Eu sempre falei muito sobre essa questão do ser, né? Do ser não dentro de um conceito ontológico da filosofia, como tratou muito bem Platão, Aristóteles, os estoicos, os filósofos do século XIX. Não, eu quero tratar a perspectiva do ser numa coisa mais dentro de um recorte, né, de vida, né? Então assim, dentro de uma possibilidade que sai desse recorte que o ser só é quando ele tem. Então eu começo a estabelecer relações com os chamados iguais a partir de um recorte econômico. Quem tem, eu faço parte. Quem não tem, eu não faço parte. Isso envolve até para as coisas mais banais. Carguinho, por exemplo, né? Eu ocupava um cargo até dias atrás, importante, numa cidade que sou muito grato, né? Quero mandar aqui um abração para o Paulo Mateus, para o prefeito Guti. Foi uma honra trabalhar com eles lá em Guarulhos, né? E tocar a linha de frente da educação municipal, professores, diretores, uma turma muito boa. Mas você passa a não ser mais a fulano do cargo, as pessoas vão sumindo, não atende telefone mais, já quer saber quem está... É um absurdo. E aí você vê o esvaziamento do ser, né? Porque existe uma categoria de educação voltada para o ter, né? O sucesso. O que é o vestibular? Pensando no mercado, o primeiro lugar. É a sociedade do sucesso, né? A sociedade do ganha-ganha.
não é a sociedade que tem uma relação de inclusão, de alteridade com os seus. Então nós precisamos romper com esses estigmas aí. Não dá para a gente mais aceitar, numa condição de normalidade, né, uma sociedade que é aprisionada, escravizada por recortes do ter. Como se a efemeridade não chegasse lá, né? Como se o ter fosse um prolongamento da minha existência. E não é, de forma alguma é, né? Então a educação é parte disso, sim. É na escola que nós temos essa reflexão. É na educação básica que a gente começa a falar sobre isso. Não é à toa que a educação infantil, até hoje, nas redes públicas, seja estadual, municipal, até na esfera federal, quando tem esse órgão hoje muito mal comandado, né, por facínoras, que não entende nada de educação, só tem ódio, quer dar uma embalada de educação, é um absurdo isso. Mas enfim, né, não olham para a educação infantil com a importância que ela merece. A educação infantil é a base da educação do ser. A educação infantil é a base da tríade, da ternura, do afeto, da generosidade. É nessa primeira infância que eu trabalho conceitos que vão perpetuar, que vão florescer no mundo juvenil e que vão se estabelecer no mundo adulto. É na educação infantil que a gente vai conseguir ter um olhar preponderante do que é o ato verdadeiro de educar. Educar não é só ensinar matemática, conteúdos, não é ensinar só a grafia, a ortografia. Eu vou dar um aqui de discípulo de Rubem Alves, quando o Rubem Alves foi muito questionado e muito criticado, até por colegas dentro da Unicamp, da pedagogia. Ah, porque você é contra currículo. Ah, porque você fica aí só insultando os processos curriculares pedagógicos. E ele era muito enfático nisso. Um currículo só preocupado com escolaridade, e essa escolaridade respondendo só para uma ordem econômica. Ah, eu preciso formar para trabalhar, eu preciso formar para ser isso ou para ser aquilo, eu preciso formar para seguir uma cartilha institucional. Eu preciso educar para causar o espanto, gente. Professor que não tem a capacidade de causar o espanto para os alunos aprenderem. Oh, que legal! Tanto que eu fui em muitas escolas onde a nota, né, a avaliação da escola, ela era excelente, né? Ela era excelente nos quesitos institucionais. Mas dentro da concepção de educação social, de pertença, eu cheguei aí numa escola que a diretora proibia os alunos, olha isso, gente, proibia os alunos no intervalo, as crianças, de ficar correndo. Aluno não pode correr na minha escola, tem que ficar tudo sentadinho. Até isso eu cheguei a ver. Aí eu perguntei para ela, mas professora, na sua escola as crianças não andam no intervalo, não brincam, não fazem nada? Não, fica tudo sentadinho com o lanche, bateu o sinal, 15 minutos, volta para a sala de aula. Olha isso, gente. Isso anula a maior riqueza da infância. Né? Escolas que funcionam como estruturas prisionais, sabe? Como se fosse, tanto que é muito usual, dentro dos muros das escolas, dentro das paredes da sala de aula. Essa era a crítica de Rubem Alves, né? Rubem Alves, quando traz essa percepção do espanto, professor tem que voltar a causar o espanto do aprender. Conhecer tem que gerar espanto. Ou vou até mais longe, como diria Gabriel Garcia Marques, o conhecimento tem que gerar o susto. Eu tenho que me assustar, olha que legal, eu tenho que me entusiasmar. E não essa educação tudo roteirizada, tudo criterizada. Uma educação que não consegue criar mais entusiasmo. Tanto que no Brasil, nós entramos na escola para sair dela. Olha que absurdo. É uma cultura instituída. Temos que quebrar esse paradigma. E eu entro para sair. Entrei na faculdade. Estou no primeiro ano. Não vejo a hora de acabar isso aqui no quarto ano. Entrei agora no Fundo 2. Não vejo a hora de concluir o 9º ano. Nós entramos para sair. Nós nunca permanecemos. Nós nunca permanecemos, gente. Eu lembro que eu tive uma importante passagem na minha formação, que foi lá em Coimbra. E foi muito interessante porque o professor, na sala, tinha eu e mais 2 só sul-americanos. Isso em 1997. Vocês imaginam, 1997 o Brasil, tudo bem que
Coimbra, Portugal estava assolado numa crise econômica, mas é aquela coisa, né? Brasil, país do terceiro mundo. Então, quem era o brasileiro? Índio, né? Até hoje, em alguns lugares, reverbera esse tipo de estigma. E aí eu estava já há algum tempo já bem preocupado, porque o professor só dava lambada na gente, e eu não entendia. Eu achava que ele tinha um problema, né? Achava que era comigo, sei lá, por eu ser brasileiro, ou para o meu amigo ser peruano, o outro chileno. E um dia ele falou, não, olha, hoje vocês não saiam da aula após o horário, eu quero falar com vocês, tá? Vocês não vão embora. E nós ficamos tudo sentadinhos esperando. Ele chegou muito bravo, assim, com uma expressão assim, eu pensei, vamos tomar bronca, né? E aí ele falou, ele foi muito objetivo, ó, eu vou ser bem rápido e eu quero que vocês entendam, tá? Você brasileiro, Fernando, você peruano, você chileno. Porque o resto da sala eram todos europeus, né? Sangue azul. E aí ele pegou e disse assim, vocês não são alunos de Coimbra, vocês são estudantes de Coimbra. Aí ficou aquela coisa, como assim não somos alunos, né? Vocês são estudantes de Coimbra, porque em Coimbra não tem ex-aluno. Então você, enquanto estiver aqui, você é estudante. Quando você se forma, você passa a ser aluno. Olha que conceito lindo, gente. Então não tem ex-aluno aqui. Por isso que tem os encontros anuais de alunos de Coimbra. São os encontros de alunos, não de ex-alunos. É igual o que você da sua escola lá, que você formou no ensino médio. Ah, sou ex-aluno. É ex de ex-marido, é ex-mulher, ex-namorado, ex-namorada. Ah, não tem mais nada a ver com isso. Nós fazemos a mesma coisa com a educação. Educação não tem processo de descontinuidade. Educação é um processo contínuo de formação. É um processo integral, desde lá da educação infantil, e seja qualquer outro rumo que você dê à sua formação, seja ela dentro dos conceitos de escolaridades, formal, né? Essa entrou na escola de educação básica, vai para o Fundi 1, vai para o Fundi 2, vai para o ensino médio, vai para a universidade, vai para a pós-graduação, vai para o mestrado, doutorado, pós-doc, e seja lá o que for. Não é só isso. Educação dentro de um conceito de vida, gente. Educação como um conceito de formação continuada. Tem muita gente, e eu vejo isso muito, lamentavelmente, em formações de professor, e eu fico muito observando isso, até pela minha formação de filosofia, né? Alguns assim, por que eu estou aqui? Esse assunto de novo? Não tem mais nada para aprender. Deixa comigo lá na sala de aula, eu me viro com meus alunos. Olha a posição que se põe alguém que tem a nobre função de educar. Olha isso, gente. Então, eu entendo que a pedagogia do ser ela tem que ser recuperada nas nossas discussões, seja ela em qualquer área da educação. Na educação básica, na educação superior, na educação para o trabalho, na educação corporativa. Essa educação do ser numa trilha de afeto, de uma relação que cause o espanto que o outro existe. O outro existe, numa alteridade de continuidade, né? Nós temos ao longo da história da pedagogia, e que foi muito bem fundamentada, né? Nós temos pedagogia da esperança de Paulo Freire, do desejo, pedagogia do amor, pedagogia da compaixão, pedagogia da revolução, pedagogia da ternura. O grande Luiz Carlos Restrepo Ramírez, grande educador colombiano, médico, psiquiatra, escreveu uma obra-prima, gente, chamado Direito à Ternura. Olha que lindo! Direito à Ternura. Uma obra de educação. Dê uma olhada, vocês vão ver que é uma obra plena de educação e pedagogia do ser. Uma pedagogia fundamentada nas pessoas, para convivência, para lidar com as diferenças, para ter valores inegociáveis. Quando eu falo em valor negociável, é o valor do respeito, né? Nós não podemos mais aceitar esse discurso que está ficando já meio que impregnado na sociedade brasileira, né? De demonização de tudo que envolve a arte, a cultura, a poesia. Outro dia eu fiz eu postei algo, eu não me lembro agora exatamente o que era sobre educação, acho que alguma coisa de Paulo Freire, né? E aí, esses robôs aí que andam pela internet, né? Alguns até têm vida, mas são robotizados no cérebro.
já foram nas minhas redes sociais me xingar, me insultar. É porque vocês esquerdopatas. Gente, olha que absurdo. Falar de educação já tem rótulos. Então todo mundo que fala de educação é esquerdopata, é lixo. Olha que loucura que nós estamos vivendo, gente. É uma loucura sem precedente. Precisamos reverter esse cenário idiotizado. Não é possível, né? Então a pedagogia do ser que revisite a nossa insatisfação com relação à nossa condição humana, gente. De uma sociedade que está doente nas suas relações de pertença. Quando eu escrevi meu livro A Arte de Pertencer, é justamente por isso. A pertença, o sentimento de pertencimento, deveria ser já algo superado entre nós. Independente do que eu sou, de onde eu venho, do que eu tenho, do que não tenho, eu sou. E o outro também. De onde veio, de onde não veio, do que tem, do que não tem, ele também é. E como é que a gente se relaciona nesse estado societal? Se respeitando, né? Então, a arte de pertencer, o pertencimento, ele já passou de um processo de ser natural. Ele virou agora uma competência. E eu me sinto muito entristecido de falar sobre isso, sabe? Porque a ignorância tem tomado uma proporção assustadora, inclusive no nosso meio. Nós que falamos sobre educação, temos pessoas que estão falando de educação com a gente dentro das escolas, dentro da universidade, mas todas algumas com um sentimento de ódio. Gente, educação não combina com ódio. Educar é um ato puro de amor, freirianamente falando. Não há educação sem amor, é isso mesmo, Renato. É essa frase linda. Na educação sem amor, o amor implica luta contra o egoísmo. Quem não é capaz de amar os seres inacabados não pode educar. Não há educação imposta, assim como não há amor imposto. É um dom gratuito. Todos têm possibilidade. Por isso que essa garantia do direito à educação, ela é fundamental. E nós estamos vivenciando uma desconstrução de uma garantia de direitos. Acabar a Fundeb. Até isso pautaram, gente. Sem entender, porque a educação é tudo vagabundo. Na universidade só tem balbúrdia. E agora com o coronavírus é a universidade. Esses que alguns rotularam como vagabundos, como promovedores de balbúrdia, que estão lá correndo risco de vida, pesquisando, né, alternativas através da ciência, para que a gente consiga fazer o enfrentamento do coronavírus. Então é uma coisa assustadora, gente, é assustador, né? Então assim, é uma pedagogia que precisa reconstruir o seu processo educacional, né? Não é só essa formal, né? Vou lá, tiro o diploma, começo. Não, a educação precisa colocar pontos de interrogação nos seus processos construídos. De perceber, olhar para essa unidade chamada escola e começar a ter um olhar mais até questionador. Por que nós estamos em pleno século XXI falando novamente da importância de ser solidário? Por que nós estamos de novo em pleno século XXI falando sobre solidariedade, respeito, cidadania? Não eram coisas que a gente tinha que ter superado? Concordam, gente? Né? Então, assim, é uma coisa assim, gente, é absurdo. Manuel Português, meu caro, tenho muito respeito por você, né, um grande educador lá de Guarulhos. Ele está dizendo assim, será que o atual momento da pandemia pode contribuir para irmos contra a ignorância? Manuel, é tudo o que eu acho que nós devemos fazer. Eu até disse aqui um pouquinho antes, se nós não enfrentarmos isso agora, as próximas gerações vão ter muito trabalho. Vai ser um retrabalho assim absurdo do que nós já temos, né? Como eu dizia há pouco, se em pleno século XXI nós estamos falando de assuntos, voltando à pauta da educação, que já deveriam estar superados, vocês imaginam, gente, se a gente não conseguir agora promover debates para degustar isso, para a gente conseguir esgotar essas possibilidades. Então, gente, olha, aqui eu estou vendo aqui alguém falando do Cefam. O Cefam tinha esse papel. Que tristeza acabaram com o Cefam, né, Maíra? Era tão importante, era uma educação fundamentada na vivência, vivendo a realidade dos alunos, compreendendo essas diferenças, combatendo as indiferenças. Uma pena. A academia, eu sou um
um grande defensor da academia. Sempre defendi a ciência e vou sempre defender. Mas algumas coisas a academia ficou chata. A filosofia ficou chata na academia. A pedagogia ficou chata na academia. Né? É cheio de tese para cá, tese para lá, mas pouca vivência. Pouca vivência, gente. Viver a experiência do outro. Alguém que fala que um aluno da rede pública, mas todo aluno tem condição de ter um smartphone, um 4G, um 3G que seja, não entende minimamente quais são as vulnerabilidades que envolvem a educação. Não entende. Não entende que muitas vezes essa criança da escola pública, a chamada merenda escolar, alimentação escolar, é a única refeição garantida que aquela criança tem. Tem gente que não entende isso. Então é assustador essa ignorância sendo levada a cabo, né? Inclusive por um presidente da República. Um presidente da República que é incapaz de ter empatia. Ele não sofre por ninguém. Ele só se preocupa em ter fama, seguidores no Twitter. Não se debruça sobre os problemas da nação. Porque tudo que é contra ele é esquerdopata. E é aquela coisa zumbi. E o PT, e a Dilma, e o Lula. É uma coisa absurda. É um zumbismo, né? E aí vai um monte atrás seguindo e vai reverberando e vai para as redes sociais. Nós precisamos combater. Nós precisamos combater. E não tem a ver com partido. É um ato político, é um discurso político, mas não tem a ver com partido. Tem a ver com uma luta de garantias de direito. A educação, ela é uma garantia de direito inegociável, gente. Inegociável. Nós não podemos aceitar nenhum tipo de negociação que envolva a garantia de direitos aos alunos. As pessoas que querem estudar, as pessoas que querem conhecer. Então, gente, olha, eu fico um pouco, assim, um pouco mais acelerado, que me causa uma angústia, assim, absurda, o que vem acontecendo no Brasil, sabe? Me causa uma angústia, assim, terrível. E vem falando com amigos sobre isso. Alguns até assim, Fernando, mas calma, isso vai passar. A história do mundo já teve esse tipo de comportamento. Mas é minha geração. Eu tenho as minhas filhas. Não é este mundo adulto que só sabe odiar que eu quero para minhas filhas. E aí vem a questão piagetiana, né? As crianças refletem muitas vezes o mundo à sua volta. A minha filha vira e mexe, chega em casa e fala, pai, olha fulano maltratou uma colega minha porque minha amiga era negra, pai. A minha amiga era preta. Olha isso, gente. Então, é uma linha tênue que a gente está vivendo, que nós não podemos mais ficar no espiral de silêncio. Não há possibilidade de ficar no espiral de silêncio, né? Nós precisamos recuperar isso, né? Então, assim, gente, trabalhar a pedagogia do ser dentro do afeto, dentro dessa prática constante da acolhida, da alteridade, do respeito ao outro, de reconhecer este igual, independente da nossa diversidade, né? Nós precisamos recuperar isso em nós. Não é possível, né? Recuperar um estágio onde nós não precisamos mais ficar nessas pautas de desgaste que a gente vem vivendo nos últimos anos na educação, né? De lutar contra os desmontes. Quando as coisas começam a criar um corpo funcional, aí vem o desmonte. Porque alguém que entrou com um discurso completamente inimigo da educação, é inimigo da educação. O governo Bolsonaro é inimigo da educação. Não venha, é a sua opinião, é a minha opinião. É inimigo da educação. Não fez nada para a educação. Já teve 1 ano e 5 meses. Não tem uma proposta para a educação básica. Não tem uma proposta para o ensino superior. Não tem uma proposta de publicização da educação. Não há proposta. É só discurso de ódio. É só discurso contra a educação, contra professor. Esses dias atrás o ministro chamou o professor e estou em casa lá sem fazer nada. Olha isso, gente. Não vou aceitar esse tipo de discurso. Não vou aceitar. Eu estou vendo aqui a Priscila lá de Santiago, no Chile. É verdade, Priscila. Eu sei que no Chile vocês vêm vivendo há muitos anos esse problema também, né? Esse discurso do ódio, enfim. Depois de um tempo de bonança, né, Priscila? Como nós também tivemos aqui, a gente vem agora recuperando pautas.
Olha isso. E lutando. Alguns ficaram meio acomodados, com medo. Com medo, tô com medo, não vou entrar nessa discussão. Tem que entrar na discussão. Nós somos educadores. Nós temos que ir para o embate. Nós temos que ir provocar o debate, sim, gente. Reconstrução do ser. Voltar a discutir dentro do processo educacional, com professor, seja na formação de professor, dentro do processo de escolarização, dentro da comunidade escolar, nós temos que falar de nós, de cuidar um do outro, cuidar do próximo, do distante, do estranho. Nós temos que aprender a cuidar. Olha, tô até aqui transpirando, porque me dá uma certa paura só de pensar esse tipo de coisa, né? Precisamos dilatar essa consciência educacional, precisamos dilatar ela, não dá mais para aceitar isso como uma normalidade, aceitar como um processo natural, né? As coisas são assim mesmo, vai vir outro, depois a gente tira, não é assim, gente, não é assim, de forma alguma, né? Quem trabalha com educação sabe muito bem disso. A educação, ela emerge especificidades. Nós temos que olhar para essas especificidades com muito mais atenção. Porque é um aluno ali que hoje está aí em função da quarentena, a gente não sabe como é que está esse aluno. Nós não sabemos quais são as situações que eles estão acometidos, né? De violência doméstica, ou de outras, né? Da sua própria condição integral, emocional, né? Nós temos que revisitar esses conceitos urgentemente, né? E trazer um esperançar aí, né, gente? Não dá para ser mais assim. Então, assim, quando eu falo de pedagogia do ser, e com relação ao afeto, à ternura, à generosidade, é para romper com alguns estigmas que, para mim, é caro. É muito caro, né? Nós precisamos, gente, deixar de ser uma sociedade orientada pelo êxito, né? Essa coisa do sucesso. E aí se faz tudo em função disso, inclusive a educação. Também entrando nessa esfera, né? Do sucesso, do primeiro lugar, né? Pelo vencer, pelo ganhar. Nós precisamos criar um novo paradigma. E esse novo paradigma eu estou chamando de pedagogia do ser. Eu estou chamando de cuidado, como chamou Leonardo Boff de cuidado, como o próprio Restrepo, no Direito à Ternura, chamou de cuidado, como o próprio Bernardo Toro, na sua educação social, chamou de cuidado. É cuidado, a arte de cuidar, gente, né? Saber cuidar, saber fazer transações, né? Não desse ganhar e perder, né? É ganhar junto, é ganhar. Ganhou um, ganha todo mundo, né? Precisamos não de uma inteligência de mercado, lá do primeiro lugar, mas precisamos, gente, de criar através da pedagogia do ser, do cuidar, uma inteligência solidária. Quantas pessoas vocês conhecem que são inteligentes dentro dos conceitos de mercado? Esse aí, tem doc não sei aonde, tem pós-doc não sei aonde, mas não é generoso, não é capaz de ser generoso, não é capaz de, até virou uma frase popular nas redes sociais, não adianta nada ter doutorado e é incapaz de cumprimentar o porteiro do prédio. De falar bom dia, como vai, com licença, por favor. Essa inteligência solidária, eu acho que a educação mais do que nunca tem que se preocupar. Tem que se preocupar mais do que nunca. Nós não podemos mais aceitar esse processo de uma educação conteudista, né? Pensando num processo do ter para se chegar ao primeiro lugar. Para entrar naquela revistinha lá que tem de jovens bem-sucedidos, aquela foto emblemática assim, aquela foto assim, meu primeiro 1 bilhão aos 23 anos de idade. Isso não é educação, gente. Educação é a vida. A educação, eu mais que as minhas filhas escolham o que elas quiserem, porque elas vão ser livres para isso, né? Se elas querem ser poetisa, se elas querem ser artesã, se elas querem ser escritor, filósofo, se elas quiserem ser médicos, é uma escolha delas. Mas se elas tiverem a escolha de ser poeta, né, mas sendo generoso com as pessoas,
A minha felicidade é muito maior. Uma educação libertadora de talento. Que as pessoas possam não mais ficarem escravizadas dessa educação roteirizada. Olha, na minha escola, os meus alunos passam. Eu tenho aqui um resultado que passam nas melhores universidades do Brasil. Ó, aqui no meu colégio, nossa, eu tenho 10 alunos que já passaram por aqui. Um foi primeiro lugar na medicina da USP. Como se isso fosse o máximo, gente. Não funciona dessa forma. Não funciona, gente. Educação social hoje é um desafio. Porque se a gente tivesse acertado a mão nisso, como Paulo Freire nos alertou há mais de 50 anos atrás, a gente não estava vivendo esse discurso de ódio agora. A gente não estava vivendo essa tratativa, essa narrativa nefasta de anulação do outro. A gente não estaria vivendo isso. Nós temos um retrabalho para ser feito. Não podemos mais aceitar essa condição, né? Não podemos. Está acabando o meu tempo aqui, gente. Tinha tanta coisa para falar. É que eu me entusiasmei com outras coisas também, né? Queria falar de Valon também, falar um pouquinho mais, mas não vou ter tempo, infelizmente, né? Queria falar um pouquinho sobre a episteme genética, né? Queria falar um pouquinho sobre a psicologia genética de Valon, mas não vamos ter tempo, eu vou deixar para outra, né? Mas eu queria deixar aqui uma frase que eu adoro de Boff, né? Para finalizar, como pedagogia do ser, né? Quando amamos, cuidamos. E quando cuidamos, amamos. Olha que lindo isso. Isso é pedagogia do ser. Isso é pedagogia do cuidado, né? O cuidado, gente, ele tem duas importantes funções. Prevenir danos futuros como esse que a gente está tendo agora, de uma educação roteirizada para o ter, para quem é o melhor, para quem é a última bolachinha do pacote, né? E a gente corrigir isso, né? Educação para ser, educação para cuidar, né? Então prevenir esses danos futuros e reparar e regenerar os danos passados. Nós estamos nesse momento agora, ó, regenerar os danos passados. Educação para ser, educação para ter, educação para conviver, educação para respeitar o outro, educação para estar junto, educação para estar presente, educação para aceitar as diferenças, educação para combater as indiferenças, educação para ser livre. Livre. Ah, gente, não é fácil não, né? O cuidado hoje, gente, não é uma opção. Ele não é uma opção, tá? Ou aprendemos a cuidar, ou vamos todos perecer. Ele não é uma opção. Ou nós aprendemos a ser agora, ou vamos todos perecer. Saber cuidar, cuidar de si mesmo, cuidar dos outros, cuidar dos distantes, cuidar dos estranhos, cuidar do planeta. Precisamos trabalhar isso, gente. Tá bom? E vamos esperançar dias melhores. Obrigado, viu, gente? Obrigado, Tony, com os 4 pilares da educação. Obrigado vocês que participaram. Joãozinho, meu amigo lá de Hortolândia. Saudade de você, Joãozinho. Aninha, tem uma tese linda também sobre na área de educação lá de Portugal. Vocês são muito queridos, tá? Obrigado, desculpa a minha ênfase hoje. É que nós não podemos mais aceitar esse discurso demonizado que veio sobre nós na educação. Não podemos aceitar. E quando eu falo educação, eu falo de tudo. É como uma cidadania, é no nosso ato cívico, tudo que envolve a nossa vida, que envolve a gente, tá? Como outro dia um amigo falou assim, cuida dos seus, eu cuido dos meus, com um discurso de ódio. Eu fui tentar argumentar com ele, contra-argumentar. Cuida dos seus aí, eu cuido dos meus aqui. Sim, vou cuidar dos meus para lidar com os seus, mostrando aos seus que a educação é um processo de troca. E só há possibilidade de ser feliz se a gente se compreende como igual. Tá bom, gente? Obrigado. Beijo pra vocês.